Ford Fiesta, motor Zetec Rocan falhando. Então percebia-se que desligando o cilindro, tanto a faísca quanto o bico do cilindro número 2, não mudava nada. Então a falha estava ali. Aí a gente imaginou, pode ser vela, cabo de vela, bobina. Só que foi trocado há pouco tempo os cabos de velas, marca boa, e vela também. Então aí poderia pensar então que não era isso, que poderia ser a bobina. Só que a bobina, a faísca, a gente via que a faísca estava nos cilindros, nos 4 cilindros, boa. Quando você desligava o cabo de vela, era faísca para tudo quanto é lado. Então faísca tinha. Poderia um vazamento de alta tensão. Então, às vezes quando tem um furinho assim, uma rachadura aqui por aqui assim, e vaza alta tensão para o negativo do carro. Mas daí a gente até pelo barulho a gente escuta os estalos, né? Fica estalando, já vai meio direto, não precisa fazer muito teste. E não estava acontecendo isso. Então aí fica na dúvida, será que seria válvula, alguma coisa, né? Válvula presa? O que será que seria, né? Então fica aquela dúvida. E falhando e o cilindro número 2 não funcionava. Então daí eu não tenho um aparelho aqui para fazer teste de vela, né? Nem de bobina. Mas daí eu improvisei aqui. Então o que a gente faz? A bobina aqui, ó, o meio, a gente liga o positivo no meio, esses 3 terminais aqui, e de um lado, tanto faz lado esquerdo quanto direito, é assim, ó. Essa bobina, ela é composta, na verdade, dupla, 2 bobinas. Uma bobina corresponde a esses cilindros de cima, esses cabos de cima, né? E outra, os cabos de baixo, que vai para os cilindros, né? Eu vou também fazer no papel um esqueminha para vocês daqui a pouco, para vocês entenderem melhor. Daí, às vezes assim, mostrando assim, não entende, faz o desenho no papel, clareia. Então o motor agora ele funciona assim. Ele dá a faísca para 2 cilindros de cá, ou para de cá. Uma vez aqui, uma vez aqui, sempre de 2 em 2, 2 para cá, 2 para cá, 2 para cá, 2 para cá. Só que daí um cabo vai estar na parte na posição de explosão, na parte certa, comprimiu o combustível, e o outro vai estar lá na parte de escapamento que não vai atrapalhar, e vice-versa, né? Então sempre tem uma faísca perdida, mas ela não atrapalha porque está numa fase de escapamento lá, não atrapalha. E sempre um cilindro vai estar certo na hora de explosão que comprimiu o combustível com o ar, né? Então por isso que aqui também tem 3 terminais. O de meio é positivo e os laterais recebem um negativo, né, pulsante, né, sempre na hora que tem que explodir o cilindro, é um sinal dente de serra, e daí esse aqui é o primário, né? O bobina tem 2, tem o rolamento primário, tem 4 enrolamentos aqui. Tem 2 primários e 2 secundários, né? São 2 bobinas, cada uma com seu primário e secundário, então dá 4 enrolamentos. Então, quando vem, depois no papel vocês vão entender melhor. Quando ele dá um negativo aqui, né? Só que não é simplesmente um negativo, né? Depois eu explico para vocês. Aí ele quando para de vir o negativo aqui, no momento em que para, porque é pulsante, né? Vai e vem, ele libera uma alta tensão, ele induz uma alta tensão nesses 2 cabos, né? Do lado de cá e do lado de lá, nos de lá. Então eu improvisei aqui, bem improvisadinho aqui, ó. Liguei o negativo ali em cima das velas. E daí eu coloquei 3 capacitores em paralelo, mas poderia ser um só também. Então no desenho vocês vão entender o que eu fiz aqui. Quando você põe em curto aqui, ele tem que girar uma alta tensão lá. Da faísca da pequena, né, porque é tudo improvisado, né? Qualquer hora eu vou comprar um aparelho especial para testar isso daí dá uma faísca mais forte. Mas já serve para dar um teste. Aí o que eu descobri? Eu separei a vela do cilindro número 2, que ela está um pouquinho mais úmida ali, os terminais ali, ó. Dá para ver que ela está um pouquinho mais úmida, que não estava queimando
o combustível. As outras, apesar desse motor que é um pouco de óleo, de pretona, ela não estava úmida. Então eu percebi que essa vela aqui do número 2, que corresponde ao cilindro número 2, ela não está dando faísca. Eu vou fazer uma medição depois para ela, vocês vão ver que ela está com um curto interno delas aqui. Está com uma resistência, não é bem curto, mas é uma resistência interna do positivo para o negativo. Da parte da carcaça de fora para a parte de dentro. Ó. Ele tem o eletrodo ali de dentro, né, que vem até a ponta daqui, né? E daí, aliás, mais ou menos nessa posição aqui. E daí, ele não pode ter resistência da carcaça dela para o eletrodo central. E essa aqui só tem, as outras não tem. Eu vou tentar ligar aqui para vocês verem. Então, eu fiz aqui também um aparelhinho pulsante aqui, um multivibrador astável aqui para quebrar um galho, tudo improvisado, com um relezinho ali, esse relezinho ali, ele fica como se fosse dando um curto aqui no capacitor aqui. Daí, depois eu vou mostrar o desenho. Por favor, não esqueça, inscreva-se no canal. Ali embaixo em vermelho tem inscrever-se. Clique lá, você me ajuda, eu te ajudo. Eu estou sempre colocando vídeos, uma ideiazinha, às vezes uma palavra já ajuda vocês. Uma palavra que faltava, vocês já sabiam quase tudo, mas faltava uma palavra. Então, ó, e depois eu vou explicar no papel. Então, eu vou ligar aqui na bobina e vocês vão ver a faísca aqui, quer ver? Repare que só dá faísca numa vela. Então eu fiz esse sistema pulsante aqui, mas poderia dar o curto com a mão ali, né? Daí também dá pra ver. Ó. É que às vezes o fio. Tava dando mau contato ali no negativo, mas agora eu acertei. Ó, essa aqui tá mortinha, tá vendo? Então, ó, descobri, vela, apesar de ser pouco uso, praticamente nova essas velas, então tem uma que não está funcionando. Então, está descoberto o defeito. Inscreva-se no canal. Tem a mão ali positiva, dê um positivo ali também. Vocês me ajudam, eu ajudo vocês, e assim vai. Então, fazendo mais um teste aqui, ó. Você pega aqui o multitester, né? Deixa eu focalizar, enquadrar bem aqui para ficar mais fácil de ver, né? Aqui, ó, multitester. Você põe na escala de 20K. Tem escala aqui de 20K. 20K. Tá vendo aqui, ó? Escala de 20K. Aí você vai testar. Ele tem a resistência que eu falei pra vocês. Tô ajeitando a câmera aqui, não esquenta a cabeça. Ó, então vamos testar aqui, ó. A parte positiva, a parte o eletrodo de dentro com a carcaça de fora. Ó, aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Tá dando uma resistência aqui, ó. Aqui, ó, deu 7K. 7, alguma coisa, 7,15. Agora as outras não tem aqui, ó, não dá. Tá vendo aqui, ó? Ó. Este é em aberto, ele não pode dar resistência ali, ó. Tá vendo aqui, ó? Ó, nenhuma dá sinal. Nenhuma dá sinal.
não pode ter resistência entre a carcaça e o eletrodo de dentro, do central. E esse aqui tem, ó, tá vendo? Essa vela tá com defeito. 7K, alguma coisa. Consegue ver aí? 7, alguma coisa? Então, conclusão que nós chegamos que realmente a falha é esta vela. Olha aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Se você medir eletrodo de dentro de uma ponta da outra, ele dá uma resistência também, quer ver? Esse aqui é normal, né? Ó, dá 4 alguma coisa. 4 alguma coisa. Esse deu 5, mas não faz muita diferença. E esse aqui, essa medição aqui, ela tá boa, tá vendo aqui, ó? Deu 4 alguma coisa, 3,99, 4. Mas o problema dela é outro, é esse, como eu falei, da carcaça para a parte central, que não poderia dar resistência e tá dando, tá vendo aqui, ó? Então, inscreveu-se no canal? Desculpe, eu sou chato, eu falo várias vezes, é para não esquecer. Às vezes a pessoa pega na hora, não clica, e tenho vários vídeos aí ensinando, sempre, né, ajudando, e às vezes eu ensino no YouTube, às vezes eu aprendo também, né? Então é isso daí. Então até mais. Bom, hoje em dia existe aparelho para quase tudo. Então, para testar a bobina, eu não tenho um aparelho. É ideal comprar um aparelho que já dá a faísca certa, você consegue testar a bobina. Mas como eu não tenho, eu não quero gastar o dinheiro agora, eu improvisei um sistema assim, ó. Então essa bobina agora do motor Zetec Rocan, do Fiesta, né? Ele funciona assim. Ele tem 2 enrolamentos primários e 2 secundários. Então ele vem uma tensão aqui, ó, nos primários, uma de cada vez, e induz alta tensão nos secundários. Tem um enrolamento menos espiras aqui e muito mais espiras aqui. Tipo, vamos chutar aqui a grosso modo aqui. Digamos que tivesse aqui umas 300, 500 espiras aqui e umas 5.000 ou 10.000, 15.000 espiras aqui, bem fino. Aqui mais grosso, aqui bem fino. Então, como aqui tem muito mais espiras, quer dizer voltas, né? Então, aqui tem lá 300, 500 voltas, aqui tem 5.000, 10.000, 15.000 voltas de um fio mais fino. Então induz aqui uma alta tensão. Quando você põe um capacitor aqui, ó, quando você fecha esse circuito aqui, ó, aqui você liga o positivo, mais 12 volts. Aqui você liga o negativo. Aqui você liga um capacitor. Eu tinha um de 12 micros, põe de 12, depois eu liguei mais 3 em paralelo, mas é o que eu tinha no momento que eu fiz o teste. Então, aí você põe uma chave aqui, ou você faz um curto-circuito aqui. Cada vez que você curto-circuitar aqui, ó, o que acontece? Ele passa uma corrente grande por aqui, está passando uma corrente aqui, e quando você abre aqui, ele tende a parar, mas é amortecido pelo capacitor. Faz uma onda dentro de serra. Quando você está passando uma corrente alta e você tende a diminuir, vai diminuindo, ele induz uma tensão maior aqui. E é onde sai a faísca na vela aqui. Então, desculpe eu balançar a câmera aqui. Estou aqui meio pendurado aqui. Então, só que o que eu esqueci aqui, que eu vou fazer aqui agora é o seguinte. Aqui, ó, na vela, você tem que ligar na carcaça dela, na rosquinha dela aqui, ela vai parafusada no negativo do carro, né? Negativo. Todas elas, né? Todas elas. Aqui vai rosqueada no bloco do motor, então é o negativo, né? Então todas elas têm ligada no negativo aqui, né? Todas elas, vou fazer aqui meio pequenininho. Então aqui vai a carcaça é no negativo, né? Então aí induz uma alta tensão nessas velas. Ele funciona assim, ó, como eu acho que até já falei no vídeo ali, né? Então uma vez, o motor funciona assim, uma vez ele fecha aqui,
e abre, outra vez fecha aqui e abre. Daí quando é aqui, induz nessas duas velas, quando é aqui, induz nessas duas velas. Então o motor tem 4 velas, mas sempre é um por um que vai explodindo o pistão. Só que dá faísca das duas juntas, duas aqui, duas aqui, duas aqui, duas aqui. Mas não atrapalha, porque como eu falei, uma está na fase certa, explosão, a outra está lá na fase de escapamento, ele dá uma faísca perdida que não interessa. E aqui também. Então uma hora, quando for nessa, dá uma faísca perdida nessa. Quando está dessa, faça uma faísca perdida nessa. Quando está nessa, vice-versa. Quando está nessa, perdida nessa, quando está nessa, perdida nessa. Mas não importa. É 2 a 2. Mas sempre é um só que precisa da faísca. Mas não importa que uma faísca vá perdida, né? Então, esse daqui é um circuitinho que eu fiz para improvisar. Então aqui você pode fazer manual. E daí para ficar mais tranquilo, eu ainda fiz um circuito ligado aqui que ficasse pulsando aqui, fechando e abrindo aqui automaticamente. O que eu fiz? Eu peguei um circuitinho aqui, ó, desse aqui multivibrador astável, né? Eliminei esse alto-falante aqui, ó, aqui fiz ligação direta aqui e liguei um relézinho aqui, cortei aqui, liguei um relézinho aqui. Então, e esse aqui ficou pulsando, né? Vocês viram ali que tem os LEDzinhos, fica vermelho ali pulsando. Então ele fica assim, uma vez conduz esse, uma vez conduz esse, uma vez conduz esse, e aí fica pulsando. Então cada vez que passa eletricidade aqui, ele curta circuito aqui, ó. O transistor, ele como se fosse uma chave, né? Ele fecha aqui. Então, daí esse relé fica atracando e desatracando, atracando e desatracando. E daí aqui, esses fios aqui, ó, esses aqui, esse relé fica ligando aqui, como se fosse uma chave. Tec, 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 tec. Eu liguei aqui, ó, tá vendo? Aqui e depois aqui. Então aí ficou saindo faísca nas velas. Foi aí que eu percebi que uma das velas não faiscava. Então aí eu já descobri que uma vela estava com defeito. Daí fiz a medição da carcaça com o eletrodo central e eu vi que havia resistência da carcaça para o eletrodo central, que não deve ter. Então eu já vi que uma vela estava com defeito, troquei e o carro ficou perfeito. Então vocês já se inscreveram no canal, né? Já deram o positivo lá, a mão lá, hein? Então tá certo, estamos conversados, né? Então eu sempre peço para inscrever no canal aí, porque vocês me ajudam e eu estou ajudando vocês, que vocês sempre têm alguma informação aí a mais, né? Se puder aí compartilhar no Facebook aí, divide essas explicações com mais pessoas. Por que a gente vai ser egoísta e ficar só com a gente, né? Então a gente pode pegar e passar essas informações para mais pessoas. E às vezes a pessoa diz, isso eu já sabia, mas uma palavra, às vezes uma pequena explicação, uma frase, uma palavra, um detalhezinho que a gente não sabia, né? E ajuda bastante, sempre ajuda. Às vezes eu ensino no YouTube e às vezes eu aprendo também, né? Então uma hora está aprendendo, outra hora está ensinando. E assim é a vida, e então até mais, né?